Om Vakratunda Mahakaya Suryakoti Samaprabha Nirvigna Kurume Deva Sarvakaryeshu Sarvada Om Shri Mahaganapataye Namaha Om Saraswati Namastubhyam Varade Kamarupini Vidyarambham Karishyami Siddhir Bhavatu Me Sada Om Vakyakaram Vararuchim Bhashyakaram Patanjalim Panini Sutrakaram Cha Pranatusme Munitrayam Om Sahana Vavatu Sahanau Bhunatu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavaditamastu Ma Vidvishavahai Om Shanti 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 Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om Om Medha Devi Jushamana Naga Duishwachi Bhadara Sumana Syamana Tvaya Jushta Nudamana Duruktam Brihadodema Vidate Suira Aha Tvaya Jushta Rishir-bhavati Devi Tvaya Brahma Gateshari Rutatvaya Tvaya Jushta Shitram Vindate Vasusano Jushaswa Naravinona Medhe Medham Maindro Dadatu Medham Devi Saraswati Medhame Ashwina Hubhavadatam Pushkara Saraja Apsara Suchaya Medha Gandharveshu Chayam Manaha Vaivi Medha Saraswati Sama Medha Surabir Jushatam Ama Medha Surabir Veshwarupa Hiranyavarna Jagati Jagamya Urjaswati Payasa Pinwamana Sama Medha Supratika Jushantam Maye Medham Maye Prajam Maye Agnistejo Dadhatu Maye Medham Maye Prajam Maye Indra Indriyam Dadhatu Maye Medham Maye Prajam Maye Suryo Bharajo Dadhatu Om Shanti 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 Om Hamsamhansaya Vidmahe Paramahamsaya Dhimahi Tanno Hamsah Prachodayat. Depois eu vou começar a mandar vocês cantarem, tá? Posso? Vocês me autorizam? Se for catando milho. Me dá Sukta. Os primeiros não, me dá Sukta. Mas se for baloês, eu leio para você. Eu leio em baloês. Então tá. Devi. Não, mas se ler direitinho, milho, né? Tudo bem, tudo bem. Cata milho, né? Mas canta. Mas canta. Mas ou pelo menos lê, né? Apesar que a métrica, né? A gente vai pegando, de tanto escutar, a gente naturalmente vai lembrando, né? Bom, eu mandei para vocês o novo texto. Andréia, conseguiu? Isso. É um texto do Tantra, tá? Mas é interessante que vocês vão ver como é que ele fala de Shiva, fala de Parvati, quer dizer, é uma mistureba danada com Veda e tudo mais. Eles adotam todas as deidades védicas, né? Então, na minha experiência, eu acho que não há uma separação. Há algumas características diferentes, claro, não há dúvida nenhuma, mas em alguns pontos eles são, né? Eles se utilizam de ensinamentos de Vedanta, né? Quando eu era coordenadora lá do curso do Paulo, eu me lembro que no começo, no curso de formação de Dakshina Tantra Yoga,
A Glória ia dar aula, deu Tata Boda, depois eu sugeri ela de dar alçada na Pantiacã, textos menores, ela dava ali. Então, porque tudo faz parte do Tantra. Também, eles aceitam também, há uma troca, assim como toda a tradição védica aceita a prática de asanas, séries de asanas que vem lá do Tantra. E o Tantra, ele tem várias linhas, né? Várias linhas, né? Ele tem linhas de muito ritualísticas, né? De magia, tem tudo isso lá, né? Tem coisas assim que a gente fica até com medo, né? E tem e algumas tem vários caminhos, várias linhas. E todas elas, de certa forma, aplicam os asanas como uma prática, tá? Então, o asana, ele permeia ali o trabalho do Sejene como o trabalho do asana, a prática de asanas, como é que ajuda nesse processo todo. E sempre com esse objetivo, né? De autoconhecimento, porque o Tantra também é Adwaita, né? Ele também é Adwaita, né? E eles são muito mais, digamos assim, exigentes do que até a tradição védica, que dá uma opção de caminhos para ir preparando a pessoa, a mente, né? E tal. O Tantra, não, você já é o absoluto. Vocês têm que ficar nhenhenhen, querendo saber de nhenhenhen. Não, você já é o absoluto, então vocês têm que se colocar. E é muito mais difícil, vocês são muito mais exigentes. E tem várias linhas e vários grupos, né? Dakshinatanta, que é o mais conhecido, é o que dá aquelas séries de asanas e tal, né? Que é mais usado, mais conhecido, assim, mais usado. Tem várias linhas, tem aquela outra linha do precisa o homem e a mulher, né? Que é o Vama Tantra, né? Que é todo um trabalho, tem que ser, tem prática de asanas, tem meditações, tal, até chegar à concretização lá e tal do objetivo deles. Mas tem grupos de estudos de textos e tal, e os textos tântricos, a origem deles é em escritos, né? Como é que se chama? Aquelas coisas que eles descobrem às vezes, depois de arqueologia. Pergaminho? Pergaminhos, e foram se achando alguns textos, os textos de ensinamento. Tem alguns que então, eles vêm dali. Já a tradição védica já não, foi revelado, os sábios estavam em meditação profunda e eles receberam, numa espécie de samadhi, eles receberam, tal, e foram passando oralmente os alunos. Os ensinamentos também foram passados oralmente no começo, tá? Depois é que eles foram registrados e tal. E esse texto é considerado uma das escrituras tântricas, né? Que dá alguns ensinamentos do Tantra, que o Tantra ele acha que o corpo, nesse processo de autoconhecimento, ele tem que ser muito bem tratado, muito bem cuidado, porque a gente precisa dele como instrumento para esse trabalho. O corpo, naturalmente a personalidade toda, e o corpo físico, sutil e tal, né? Então, esse texto chama-se Kularnava Tantra, Shri Kularnava Tantra. Vamos ver essa palavrinha Shri aí, que eu quero falar com vocês. Para vocês já devem, eu já devo ter falado, mas deixa eu botar o quadrinho aí, que ela é muito interessante, porque ela quer dizer, quando ela está assim, em mantras, ou então em títulos, ou na frente de nomes de mestres, né? Ela quer dizer glórias, riqueza, tudo de bom. Tanto que ela é muito ligada a Lakshmi, né? Shri, Lakshmi também é chamada Shri, né? Mas quando ela está assim, na frente de títulos de obras, de nomes de mestre, ela quer dizer o glorioso, o reverendíssimo, significa que aquela pessoa ou aquele texto é muito importante, é um texto original muito importante, tá? Então, assim como a tradição védica, Srimad Bhagavad Gita, bota o Shri na frente da Bhagavad Gita e outros textos também. Então, Shri, ela sozinha, ela pode ser pode ser ligada a Lakshmi, né?
porque ela quer dizer beleza, e ela é declinada, tá. Quando ela aparece em mantras ou em títulos de livro ou na frente de nomes de mestres, ela é um pronome de tratamento muito respeitoso. Não é qualquer um que é Shri, tá? Não é qualquer um. Então, deidade, nome Shri Rama, Shri Krishna, né? Shri Pudya Swami Dayananda Saraswati. É na frente assim de gente muito importante, ou então de obras muito importantes. E aí o Tantra também adota isso nos textos dele, nos mestres dele. Então, Shri Kularna Tantra. Shri aí significa, vamos lá, Kularnava é Kula Arnava. Anabela. Shri Anabela. Oi, oi. Não ouviu, não? Falei Não. Shri Anabela. Ah, não, pelo amor de Deus. Pra gente, A pra gente. Lúcia, a Lúcia brincando, eu me lembro que tem um mestre chamado Shri Shri Ravi Shankar, É. na Índia, que é um mestre muito conhecido na Índia. Ele tem uma linha chamada Arte de Viver, que até tem aqui no Tem Brasil. aqui no Brasil. Eu não conheço muito ele, não. Eu sei que ele tem lá, tem todo o trabalho dele e tal. Quando eu estive no ashram, ele, lá em Rishikesh, que é uma cidade pequena, ele foi visitar Rishikesh. E foi um alvoroço na cidade, faixa, Swagatam. Swagatam quer dizer bem-vindo, né? Swagatam, né? Gatam é de gão, né? Gão, que fica gata. Agam quer dizer aquele que chega, que vem. Então, a gata quer dizer chegado, vindo. E o su, na frente, é aquele que é bem-vindo, muito bem-vindo. Só que o su vai ser substituído por V, fica suagatam. Suagatam quer dizer seja bem-vindo, né? Lá no ashram também, quando o Swami Dhananda chegou no segundo dia do ashram, então tinha muita coisa, suagatam, suagatam. E aí, na cidade toda, foi um reboliço, gente pra caramba, a cidade ficou. E ele foi lá, fez lá algumas palestras, algumas apresentações e tal. E depois ele foi até visitar Swami Dayananda lá no ashram, foi tomar um chazinho com ele e tal, tive que se encontrar. E ele é Shri Shri. Aí o pessoal perguntou, por que ele é Shri Shri? Eu falei assim, olha, não sei. Eu não sei se Shri Ravi Shankar é o nome dele, porque a mãe dele deu esse nome para ele, e depois ele se tornou um mestre, e aí ficou Shri Ravi Shankar. Eu não sei. Aí a Lúcia, de brincadeira, ela fica me chamando de Shri Shri Shri. Anabela, então você é Shri Shri Shri. Eu falei assim, não, pelo amor de Deus, não me bota essa responsabilidade, não. Aí, mas então, Shri é isso, tá? E, Deixa eu às perguntar uma vezes, você vê. coisa. Então, Shri Kularnava Tantra. Essa Arnava significa, depois eu vou explicar, tá? É um texto meio difícil da tradução em português. Arnava significa ondas, né? Vagas, ondas do mar, né? Ondas. E Kula significa originalmente família. Você lembra? Gurukula, família do guru. É quando você fica um tempo no ashram, fica ali todo diariamente em contato com o mestre, almoça, janta, assiste as palestras, medita, tá. É a família do mestre. E no Tantra tem esse grupo que segue essa escritura, que foi responsável por essa escritura, chamava-se Kula. Eles se denominaram Kula, família, tá? Então, seria Arnava, trazendo com sentido figurado, seriam ensinamentos do grupo Kula, do glorioso grupo Kula. Né? Então, todos os discípulos que frequentavam e que seguiam esse texto, estudavam esses textos, chamavam-se Kaulas. Lembra do U tem a ver com O, tem a ver com AU, tem a ver com V, né? Por isso, Kaula quer dizer aquele que vem de Kula, né? Então, é o grupo dos Kaulas que seguia esse. E foi o responsável pela divulgação desse texto Kularnava, né? Que seriam os ensinamentos desse grupo. Então, aqui ficou um alongo, né? Vocês estão vendo aí,
Kularnava Tantra. Então, em português fica meio sem sentido, né? Então, o título dele é Shri Kularnava Tantra, que é uma escritura importante tântrica, né? Mabel, o Shri, quando está sozinho, né? Que não vem acompanhando, Quando está sozinho. Agora, que às vem na vezes, frente dos títulos, ela passa a ser um substantivo? Ou é um adjetivo? não, aqui, quando ela aparece em mantra, em coisa, ela é um pronome pessoal de tratamento. Um Isso, pronome sempre de vi. tratamento muito importante, é quase um título que você Sim. dá para aquilo ali. Ele está Mas dizendo quando que vem aquilo ali é muito sozinha, importante. quando vem Agora, sozinha, ela você como falou que ela é Shri, ligada a inclusive, Lakshmi, né? isso. Quando ela aparece, se você olhar lá no Shabda Manjari, tem a declinação dela. Aí ela é um substantivo, pode ser beleza, pode ser riqueza, prosperidade, tudo de bom, sempre coisa positiva. Shri é carregado de coisas. Por isso, ele também é um nome de Lakshmi. Lakshmi também é chamada de Shri porque ela representa também riqueza, beleza, tudo isso. Agora, às Legal. vezes, essa palavrinha ela pode aparecer como Shrimat. Lembra do Mat e do Vat, que eu já falei para vocês? Então, Shri, botou Mat, Mat e Vat quer dizer aquilo que possui Shri, aquilo que é glorioso, aquilo que possui riqueza, beleza, glórias, prosperidade, bons ensinamentos, boas coisas, né? Tudo de positivo que você possa imaginar está em Shri. E às vezes você vê, por exemplo, isso aqui, ó, quando você vai pegar o original da Gita, está assim, Srimad Bhagavad Gita. É o Srimad. Por que ficou Srimad? Porque aqui é uma sonora. Então você pode ver como Srimad, dependendo do que vem depois dela, como Srimad, dependendo do que vem depois dela. Às vezes aparece Shrimant. Shrimant é a origem, tá? Do Shri, aliás, tudo vem do Shri. Shrimant é a origem do Shrimati e do Shrimad. Em sânscrito, olha só, isso aqui é interessante, que eu acho que eu nunca falei com vocês. Não pode a palavra terminar com duas consoantes. Não pode. Então, tem que cair a consoante, a penúltima consoante. Tá? Ah, Então, não pode, por isso é que ficou Shrimat, e dependendo da palavra que vem depois dela, fica Shrimad. Shrimad é a mesma coisa que Shri, né? Aquilo que possui todas as glórias, que toda a riqueza. Então, Shrimad Bhagavad Gita é traduzido como a gloriosa Bhagavad Gita, né? Então, isso aí são palavras derivadas de Shri que aparecem muito. E, como um substantivo, naturalmente ela é declinada, e depois a gente vai ver lá no Shabda Manjari, tem uma declinação até dela, ela é meio irregular, né? Não é como Nadi, Nadi, que termina em longo, ela tem a declinação dela, por isso lá no Shabda Manjari ela está bem separadinha. Então, a gente chama de Kularnava Tantra e tal, porque fica meio. Não tem como a gente traduzir exatamente, né? Então, a gente é um ensinamento do grupo Kula, né? Do glorioso grupo Kula, etc. Então, é isso aí. Aí tá, Pratama, Ulasaha. Pratama, olha que aí tá Pratama, que na verdade é Pratamaha. Pratamaha, o Lassaha. O Lassaha é um termo muito antigo para capítulo. Seção, capítulo, parte. Primeira capítulo, primeira parte. Por que aí está Pratama? Porque olha o sangue. Ahá, seguido de qualquer vogal, o Visarga cai. E as palavras ficam separadas. Pratama, o Láscara, primeiro capítulo. Aí você diz assim, mas quando a gente vai estudar declinação, é Pratama. Porque como o nome de caso, primeiro caso, é feminino, termina em A. Tá? Porque é Pratamaha,
que está se referindo a caso. Caso, em sânscrito, é vibhakti. Vibhakti significa caso, né? Terminação de caso, que é feminina, por isso que pratamá ficou feminino. O nome dos casos, pratamá, do Itiá, Tritiá, Panchami, tudo feminino. Por quê? Porque está se referindo a vibhakti. Vibhakti quer dizer... não sei se é vibhakti ou vibhakti. Deixa eu ver aqui, peraí. É vibhakti. Tem um casinho ali antes do ti, tá? Aqui assim tem um K, tá? É vibhakti. Vibhakti significa terminação de caso. Então, primeiro caso, pratamá, vibhakti. Por quê? Porque só que lá está só pratamá do itiá está no feminino. Então, você pode ver essa palavra no feminino ali como declinação de caso, porque está se referindo a vibhakti, caso, terminação de caso, terminação do primeiro caso, pratamá, vibhakti, terminação do segundo, itiá, vibhakti. Só que lá não bota vibhakti, bota só pratamá. Aqui, como lasarra é masculino, pratama, o lasarra, tá? Então, é para vocês já irem vendo essa estrutura do sânscrito. E aí, ele está... Então, vamos ver o que ele está falando aí. Dá para ser até colocado naquela métrica da Gita. Kailasa Shikarasinam Deva Devam Jagad Gurum Paprache Shamparanandam Parvati Parameshwaram. Então, vamos lá. Kailasa Shikara. Xícara é a ponto mais alto da montanha, tá? Xícara é engraçado. Xícara é o ponto mais alto, é o pico da montanha, lá no alto. Né? E Kailasa é uma das montanhas da cadeia lá de montanhas dos Himalaias, né? Que é uma montanha sagrada. Eles dizem que é a única montanha que não é escalada, não tem autorização para ser escalada, porque é uma montanha sagrada, onde... para o hinduísmo, ali reside Shiva, Parvati, Kubera, o deus da riqueza, todo mundo mora ali naquela montanha. Pode fazer o Pradakshina em torno, quando não está nevado, pode fazer o Pradakshina. Muita gente fica na base da montanha, tem um lago muito bonito chamado Lago da Mente, está lá na frente. Eu vou ver se eu tenho um vídeo, vou mandar para vocês, de Kailasa com o Lago da Mente, aos pés de Kailasa. Então... que era uma vontade que eu gostaria, né? Eu acho que, não sei se nessa dá, não, mas na próxima, com certeza, eu vou. Então, vamos lá. Kailasa Shikara Asinam. Então, vamos lá. Aí, Kailasa. Aqui tá, é uma palavra composta, né? Shikara Asinam. Você vê que está tudo junto. A única que tem terminação é essa daqui. Por quê? É uma samasa. Olha o que quer dizer samasa. Samasa significa a palavra composta. Ó, é sam mais asa. Asa significa reunir, juntar, combinar. Muito bem, são. Olha o são aqui na frente. Muito bem combinado, muito bem reunido, juntado. E, resumidamente, palavra composta. Então, a palavra composta em sânscrito se chama samasa. Então, aqui tem uma samasa. E nas samasas pode ter 3 elementos, pode ter mais de até 4 ou 5 elementos. A última palavra é que é declinada. E asinam vem da raiz as, da mesma que veio asana. Asana vem com a longo porque é uma derivação do as. As quer dizer ficar, estabelecer, habitar, né? Asana, por isso que asana você tem que ficar um tempo, né? Asana é ficar um tempo. Você não pode fazer, você tem que fazer e ficar um tempo, o tempo da respiração ou da expiração, ou quantas respirações você fica, aquela coisa toda. Asana é dessa família também de asana,
que é sentados, estabelecidos, né? Porque asana também é assento, né? Onde você fica, se estabelece. Assinam também. Então, seria sentado, estabelecido, né? Assinam. No alto do Kailasa, da montanha Kailasa. Deixa eu apagar aqui para ter espaço. E aí vocês já viram que quando a palavra é uma samassa, quando esse grupo de palavras é uma samassa, só o último elemento é que é declinado e as outras não são declinadas, mas só a base nominal delas, como Kailasa, na verdade, Kailasa é Kailasa Ra, né? É a base nominal Kailasa que se declina, né? Se eu disser na montanha, é Kailase, né? De Kailasa, da montanha Kailasa, é Kailasya, né? Mas quando ela está numa palavra composta, ela aparece só como Kailasa. A mesma coisa é xícara. Xícara também. É uma palavra masculina. E que aí está só com a base dela. Por isso que ali ficou o alongo, né? Porque aqui tem um sangue que juntou tudo ali, o ácido. Né? Então, sentado Anabela, no montanha. Oi. samassa é palavra composta ou é só composta? Samassa quer dizer uma coisa composta, uma combinação. Já, já, Aplicado como já termo vi, gramatical, é palavra composta. já vi que vai entrar no glossário, né? É, com termo. Está lá, né, no glossário. Né? Eu tenho que mandar os termos do Santos, que ainda vou mandar para vocês. Então, como termo gramatical, é palavra composta, mas qualquer coisa que seja uma combinação, uma composição, pode ser samassa, tá? Eu não sei se tem uma... Por exemplo, quando você faz temperos indianos, não tem? No Ayurveda não tem? Não é samassa? Não é samassa, não, tem um outro Não, nome. não, Parecido. Marsala, é Ah, é Marsala. masala. Não, tem nada a ver, paga. Eu que fiz confusão agora. Que ali também é uma combinação, né? Muito bem. Deva, devam. Olha, outra samassa aí, olha. Deva, devam. Olha, a primeira não está declinada, só a última. O Deus dos deuses. O Deus dos deuses. Deva, devam. Outra samassa. Jagat, que é Jagat. Guru, Gurum. Está tudo no segundo caso, né? Não sei se assinam. Se assinar é neutro, eu teria que ver se assinar é neutro. Não sei se assinar é neutro, porque está tudo. A deva não é, né? Não, é segundo caso mesmo, está no segundo caso, singular. Então, o Deus dos deuses, Jagat Guru. O Guru quer dizer mestre do mundo, do universo, Jagat. E ali está Jagat, porque aqui é uma sonora, o T é surdo, o T tem que ser substituído por D, Jagat Guru. Né? Sentado no alto da montanha Kailasa, o Deus dos deuses, Jagat Guru. Depois vem, na segunda linha, Papracha Isham. Aliás, Pá, tem R, Pá, Pra. Aí eu botei separado, para parte, mas eu não botei o significado, né? Isham. Isham, ele é, essa palavra Isha, quer dizer aquele que reina, aquele que governa, que deu Ishwara. Ishwara é uma palavra derivada de Isha, né? É o senhor, aqui está se referindo a Ishwara, tá? O senhor, mas também, às vezes, eles usam Isha como um senhor, o senhor como uma deidade, né? O senhor tal Isha. Mas, geralmente, esse Isha está se referindo a Ishwara, ao Criador, tá? Papracha, Prapatia vem de prat, que é perguntar, tá? Prat. Raiz prat, perguntar.
como é que eu traduzi aqui? Vamos ver o resto das palavras. Aqui também, aqui ele juntou, não é que aqui fosse uma palavra composta, porque ele juntou para pacha, ficou com E, né? Para pachecham, né? Ele juntou esse sangue aqui. Paramandam, para anandam. Essa palavra parar pode ser para ou parar também, às vezes é usada com alongo também. Parananda, quer dizer, parar quer dizer aquilo que é o supremo, tá? Aquilo que está afastado, mas muito alto, muito mais alto, né? O supremo, né? E Ananda é felicidade, a suprema felicidade é Parvati, Paramaeshvara, Pará ou Parama, Ishwara, Ishwaram, né? Está declinado ali. O mais alto Senhor, o Supremo Senhor. Parama, Pará, tudo quer dizer isso, Supremo, mais alto. Às vezes, Pará quer dizer aquele que está distante, mas distante elevadamente, né? Você respeita, porque ele está num nível superior a você. Mas também quer dizer suprema, Pará, suprema felicidade, aqui tem um alongo, e Parameshwaram, aqui virou E, né? Parama Ishwara, o Supremo Senhor. Quer dizer, está se referindo ao Criador, a Ishwara, né? Para Pátia. Então, na verdade, o que está em primeiro caso é Parvati. As palavras femininas terminadas em I, no primeiro caso, ficam igual. Parvati, Nadi, Saraswati, vai ficar tudo assim, com I longo. Então, Parvati como é que se diz? Na verdade, Prapatya quer dizer pergunta, ele perguntou, é um verbo muito irregular, né? Você vê que tem um pá aqui na frente, né? É muito irregular esse verbo. Pergunta, e é um verbo que ele pede segundo caso. Se fosse em português, seria para o senhor, seria quarto caso, né? Pergunta para o senhor, pergunta para Prapatya Isham. E tem verbos que eles têm aqueles verbos de movimento, né, que pedem segundo, que pode ser segundo caso, quarto caso, né? E para Pati, como é um verbo muito irregular, ele pede seguntando. Pergunta ao senhor, o Parvati pergunta pergunta, aí vamos lá. A Parama é o supremo senhor, a suprema felicidade, o senhor. Ela pergunta ao supremo senhor, a suprema felicidade, que é o mestre do mundo, que é o Deus dos deuses, sentado na montanha, no alto da montanha Kailash. Então, Parvati vai fazer uma pergunta a Ishwara, né? A Ishwara. Quer dizer, isso aqui é uma coisa muito simbólica, né? Ishwara é o quê? É o universo inteiro, né? Mas aí é como se ela estivesse imaginando Ishwara, então ela pergunta ao Supremo Senhor, né? E aí ela vai fazer a pergunta, né? Aí, olha só embaixo, Shri Devi Uvacha. Então, Shri, olha o Shri aqui, Devi Uvacha. A gloriosa deusa falou. Agora ela vai fazer a pergunta. A gloriosa deusa falou. Bhagavan Deva Devesha Panchakratu Vidayaka Sarvagnya Bhakti Sulabha Sharanagata Vatsala. Aí vamos ver o que ela perguntou. Bhagavan. Bhagavan também é senhor, né?
Bhagavan, né? Bhagavan também é Senhor. Bhagavan, Deva, Deva, Isha. O Senhor, Deus dos deuses. Juntou tudo aqui, né? O Senhor, Deus dos deuses. Perguntou ao Senhor, Deus dos deuses. Ó Bhagavan, na verdade, aqui está no vocativo, por isso que não está declinado, não tem, tá vendo? Ó Senhor, ó Senhor, Senhor que é Deus dos deuses, seria isso, né? Está no vocativo. Ó Bhagavan, Senhor que é Deus dos deuses. Panchakrato, Pancha, ó, Pancha é 5, né? Krato era um tipo de ritual dos tantras, dos tântricos, né? Que eles chamavam krato, lá, rituais deles, eles fazem, e tem magia, tem uma opção de coisa. Então, são práticas sagradas, são tipo rituais, né? Que eles fazem. Panchakrata, aqui tem 5, são 5 práticas, por isso tem um pancha ali na frente. Panchakrata, ritual composto de 5 partes, né? Vidhayaka. Vidhayaka. Vidhayaka que significa o criador, tá? Aquele que cria. Vidhayaka é aquele que cria, né? Que está também, ó Vidayaka, também está no vocativo. Ó Vidayaka, criador das 5 práticas sagradas, chamadas Krato, né? Tem um cântico assim, Vidayaka, Vidayaka, tem? Tem, deve ter, porque é uma palavra muito usada em cânticos devocionais, tem. Vidayaka geralmente está se referindo a alguma deidade ou ao Criador. Eu tenho a impressão que é a Ganesh. Haganê pode ser usado, na tradição védica, pode ser usado em cânticos devocionais para qualquer deidade também, Vidayaka. Tem Vinayaka. Para Ganesha é Vinayaka, né? Ah, tá. Aquele que é o guia, Ah, vai tá. guiar, né? Guiar, né? É parecido Vidayaka, mas Vidayaka também é aplicado. Olha, puxando saco. Ó Senhor que é Deus dos deuses, ó Senhor que é o Criador das 5 práticas sagradas. Tudo no vocativo. Só que aí ele não botou o re, né? Por que a gente sabe que é o vocativo? Porque não está com nenhuma declinação no final. Isha não está com declinação, Vidayaka não está com declinação, e está a palavra sozinha. Então a gente desconfia que é o vocativo. Então, ó Senhor que é Deus dos deuses, ó Senhor que é o Criador das 5 práticas sagradas. Aí é só puxação de saco, tá? Depois vem Sarvanha. 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 Tem muita coisa aqui que vocês já conhecem, né? Nha, o que é? Conhecer. Jnana, né? Conhecimento. E sarva é tudo. Aquele que tem todo conhecimento. Também está, aquele que tem todo, também está no vocativo. Aquele que tem todo conhecimento. Aliás, não é nem com alongo, senão estaria declinado. Deixa eu apagar ali que eu botei com alongo. É com sarvanha, né? Aquele que tem todo conhecimento, sarva, né? Todo, tudo. Depois vem Bhakti, né? Sarvanha, Bhakti Sulabha, na verdade é Bhakti Sulabha, que ele não botou junto, deixa eu apagar aqui para dar para a gente escrever aqui. Bhakti, a gente sabe que Bhakti significa devoção, né?
e sulabha. Sulabha, ó, labha vem de lab, que é conseguir, alcançar, conquistar, adquirir. E su, quer dizer, aquilo que é muito boa aquisição, né? Su é a mesma coisa do san, né? Muito boa, a perfeita aquisição da devoção. Aquele que é a perfeita aquisição da devoção. A perfeita aquisição, porque tem o su na frente, então esse prefixo dá uma conotação de muito boa, perfeita. Né? Bhakti, devoção. Perfeita aquisição da devoção. Ó, perfeita aquisição da devoção. Vocativo. Depois vem Sharanam. Sharana, na verdade, gata. Vatsala. Vou botar outra logo aqui, Vatsala. Charana gata, ó, gata vem de gão, né? E aqueles que vão para a proteção. E charana, que é charanam, né? Que a gente conhece nos cantos como charanam, charanam Ganesha, proteção. Aquele que vai para a proteção, quer dizer, aquele que vai pedir proteção. Né? Você vai para a proteção, quer dizer, você vai para uma coisa que te proteja, vai pedir proteção. Em português a gente falaria assim. E Vatsala. Vatsala é uma coisa, é um termo assim carinhoso, né? Que é ter terno, carinhoso, né? Que ternamente, né? Ó, você que é a ternura daqueles que pedem proteção, mais ou menos assim, né? A você que recebe com carinho, com ternura, aqueles que vêm pedir proteção. Então, isso tudo é a apresentação da pergunta que ela vai fazer na próxima aula. A gente vai ver a pergunta. Primeiro, ela foi essa coisa toda, puxando saco, tal. Então. Quantas folhinhas, mais ou menos? Não, esse aqui é só o começo, tá? Eu botei 10. Mas, na verdade, eu não vou dar todo o texto, não, porque são 16 capítulos. Eu vou dar até uma parte que interessa para a gente, inclusive de ensinamento. Vocês vão ver que é coisas que vocês já conhecem de Vedanta. Só para vocês terem um conhecimentozinho ali e a gente trabalhar um pouco, tá? Então, talvez eu vá até o 20, mais ou menos, tá? Mandei 10, depois eu vou mandar os outros 10, tá? Só para a gente ver e vocês vão vendo que vocês já estão começando a entender, a familiarizar mais com sandes, né? Algumas palavras vocês já são muito conhecidas, né? Então, já é só a gente ver como a gente... E nesse verso dessa palavra, nessa Shri Deva Devi Uvacha, ela... na verdade, está tudo no vocativo. Né? Por isso que não tem uma terminação de casa. Tu, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, para depois ela fazer a pergunta. Aí ela ainda continua na outra, mas ela faz a pergunta na próxima. Então, na próxima aula, a gente vai ver qual é a pergunta. Fica aí o suspense. Muito bem. Então, eu não tive nem tempo de ver um exercício para vocês, mas eu queria, então, que a gente visse lá na apostila, só para a gente terminar a declinação das palavras femininas, depois a gente continua com os exercícios, né? Vamos ver lá na página 9. Página 9, não. Página 12. O terceiro e o quarto caso das palavras femininas terminadas em A longo, I longo, U longo e Uri. Né? Então, a gente já viu o primeiro e o segundo caso. O terceiro caso é aquele caso que é chamado no latim de instrumental, que é o tritiá do sânscrito, terceiro caso,
que é o com, por, pelo, pela, através, né? Então, olha, eu coloquei o Latá como modelo lá no Chábida. Anabela, a gente já deu 3 e 4. Agora é lá na página 19 mesmo. Estava certo. Ah, eu já dei? Já, você já deu o 3 e o 4. Falta agora o Ah, é, 5. porque eu já dei. Ah, é. É a página 19 agora. É. É, e eu não peguei, não. Isso aí não. Tu pegou a aula que eu faltei. Não vi. É, agora é Ela deu isso, André, na aula do dia 9 de fevereiro. Se você for, eu boto as datas, aí você Ah, vê lá qual Tá. foi do dia 9 de fevereiro que ela deu, terceiro e quarto caso. então, agora vamos para o quinto, sexto, sétimo e o vocativo, tá? O quinto caso, que é a origem, né? O from, do inglês. O sexto caso, que é o possessivo, é o do, pertencente, né? Possessivo. O sétimo, que é o locativo, aonde acontece no, na, entre, né? E o vocativo, que é o, né? Que é o chamamento, a vocação. Então, aí eu dei como modelo lataque, quer dizer, trepadeira, aquela planta que sobe pela parede. Mas no chave da Mandiari está o Ramá, né? Que Ramá que é outro nome de Lakshmi. Ramá é o feminino de Rama, que é aquela que é encantadora, né? Por causa da beleza dela e tal. Então, nós vamos ver o Latá, né? Que, na verdade, é o Latá Ya, né? É só botar o Ya. Latá Ya. Por exemplo, se eu quiser as bênçãos de Durga, Durgaya. Durgaya. Terminou em ao longo. Ah, eu quero receber as bênçãos que vem, from, que vem de Durga. Durgaya. É só botar o Ya na frente. O dual, Latabian, né? Latabian. É só o Bian, né? Latabian. E Latabiaha. Latabiaha igual o quarto caso. Parecido até com o masculino. Latabia. Sexto caso, latayaha. Latayaha. Olha só, no quinto é latayá. Aliás, latayarra, desculpa, latayarra é igual. O quinto e sexto caso são iguais. Latayarra, latayarra, né? O dual aqui é que vai lá, tá, lá, tá, yorro, que é parecido com o, né? Como é que ele é latá yorro? Como é que formou isso aí? Latá, a gente substitui o A pelo E, tem que ser com A longo, pelo AI, é porque aqui é A longo, latá e mais os. Então vai ficar ai, o, e o Vissarga, e o S vai virar Vissarga. Já botei até o Vissarga ali. O Szinho final vai virar Vissarga, né? Lataiorro. Aí já é possessivo, né? As folhas das duas trepadeiras. Das duas trepadeiras, lataiorro. E latanam. Latanam. Que é das trepadeiras, né? As folhas das trepadeiras. Então, fica mais ou menos parecido com
Só tem o alongo ali, porque a palavra é feminino, mas é parecido com o masculino, né? Sétimo caso, que é o locativo. Em, no, na, entre. Lá, tá, yan. Lá, tá, yan. É só juntar o yan. Lá, tá, yan, nas trepadeiras. Lá, tá, yorro, igual, sexto caso, e lá, tá, su. Nas trepadeiras. Nas trepadeiras. Relatê, oitavo caso. Ó, trepadeira, relatê, relatarra. Aí não tem como, né? Vamos ver o i, terminado em i. Bhumi. Bhumi, que é terra, né? Bhumi, terra. Quinto caso. Aí vem as duas formas, né? Bhumiarra ou Bhumerre. A mais usada é a que está na frente, tá? No feminino, a mais usada. Por exemplo, no masculino seria só o erre, né? Mas no feminino tem as duas formas. Essa aqui é mais antiga, tá? Bumerre. Em textos mais antigos a gente acha essa. Mas essa aqui é que é mais usada, sempre é que está na frente. Bumiarra é terra, né? Quer dizer, o perfume da terra, que vem da terra, Bumiarra. Bumibian é só acrescentar Bhu, Mi, Bian. E Bhu, Mi, Bihi, também igual lá ao masculino. Sexto caso, Bumiarra igual e Bumerra igual. Quinto e sexto caso são iguais, né? Também Bumiarra mais usado. Sempre que está na frente é mais usado. Quando aparece Bumerra, a gente até confunde. A gente só não vai confundir, porque quem já conhecer essa palavra como Bumi, sabe que é feminina, vai entender que é o outro caso. Mas a gente pode entender aqui, levar a gente para pensar que é uma palavra masculina. Bhumiorro, dual, Bhumiorro. É Bhumi mais os. O I vira Y, né? Naquele caso que a gente sabe, e o S vira Vissarga. Então, vai ficar Bhu, Miorro. Bhu, Miorro. Bhumi, não. Só botar o não. Aliás, o I fica longo, né? Bhu, mi, não. O sétimo caso, Pumian também, não tem muita. É só botar o. O quinto e o sexto caso são iguais, só no Ekavatanã, né? Singular. Isso, Ekavatianã. Sétimo caso, Bhumi, Bhumian, né? Bhumian ou Bhumal, como no masculino. Mas nas palavras femininas é mais usado esse aqui, tá? Na masculina se usa o al, né? Caval, por exemplo, cave, poeta, caval, no poeta. E no feminino, isso aqui é mais antigo, né? Então se usa mais esse aqui. Bhumian, que é o feminino. Bhumiorro, no dual, que fica igual ao sexto. E Bhumishu. Bhumishu nas terras, né? Rebume, rebumi, rebumaerra, que é igual ao
ao masculino. Nadi é feminino, terminado em i longo. É, Nadi, é, é bumial. Bumian, Bumian. Bumian, bumial. O do Ivatianã é Bumiorro, Bumiorro, bumiorro. isso. Igual ao sexto, né? E bumicho. O sétimo caso, bumian, brumal, bumior, a gente já viu, né? Vamos ver o vocativo. Rebumer é igual ao cavene. Rebumer, rebumi, rebumaierra. Recavê, recavi, recavaiarra, como lá no masculino. Nadir. Nadir é rio, modelo, aqui que eu botei aqui na apostila, né? Que é modelo também lá no Chave da Mandiaria. Quinto caso. Nadir mais as, y e aqui de sarna. Então, na, diarra. Na diarra. Nadibiam, nadibiarra, igual a lá de cima. Esse aqui é o quinto. Sexto é igual, na diarra. Só o dual do sexto é que fica nadiorro. Nadia mais os, mesmo sand, né? Y, o S vira bissarda. Então, vai ficar nadiorro. Sexto caso. Nadinam. Nadinam, só botar um não. No sétimo, nadiam. Seria o nadir mais am. Aqui também vira Y, né? Nadiam. Nadiorro, igual a esse aqui. E nadicho. Vocativo, renadi, renadi, renadial, renadiarra. Raju. Agora masculina, aliás, feminina, terminada em U breve. Que tem esses dois J juntos, né? Então, vamos lá. Radioarra. Aí, vamos lá. Rádio que é corda, né? Quinto caso. Mais arra. As, né? As. O U é substituído pelo V, né? O I é pelo Y, o U é pelo V. E aqui, pissarda. Então, vai ficar... E o urá aqui na frente, né? Radioarra, né? Radioarra ou radiorro, como gurorro, por exemplo, né? Fica igual masculino. Radiorro. Radiobian, dual, né? Do Ivatianã. Radioberra, plural, barrua, Vatianã. Sexto caso igual ao quinto, radioarra ou radiorro. No dual, radioorro. Sexto caso que muda aqui no do Ivatianã vai ficar radioorro, que é radio
mais os. O vira V, o S Vissarga. Rádio Orro. E Radiucho. Re, Radiavaha, Guravaha, Radiavaha, igual, né? Na outra página, o longo, Vadu. O longo não tem muita palavra feminina com o longo, não. É difícil da gente contar. Eu botei a mesma lá do Shabda, porque é difícil a gente contar a palavra feminina terminada em U longo. Noiva, né? Então, vamos lá. Vaduarra. Agora, essa não tem duas formas, tá vendo? Só tem uma forma. Vadu mais as. É só aquela forma da frente. O vai virar V, o S vai virar Vissarga. Então, vai ficar Vaduarra, né? Vadubian, Vadubiarra. Sexto caso igual. Vaduarra, Vadorro. Aliás, agora vai mudar o do Ivatianã. No sexto caso, do Ivatianã, Vaduorro. Vadu mais os. Então, o substituído por V, o S por Vissarga. Vadorro. Então, vai ficar Vadorro e Vaducho. Aliás, Vadunã, né? Como no sexto caso. Vadunã. Vou botar o não. Sétimo caso, Vaduan, mesma coisa, né? Só juntar Vadu mais An. Então, aqui viram V, Vaduan. Vaduorro, igual o do Ivatianã ali, do sexto. Vaducho. Vocativo, Evadu, Revadu, Revadual, Revaduará. Esse U aqui é breve, Anabela? Qual? O Re, Vadu é o primeiro. Fica breve, Fica breve, tá? Vou conferir aqui, peraí. Fica breve, sim, tá? Tá bom. Vamos pro Uri, então, né? Que é o Matri, é a mais conhecida. Maturro, que fica. Não me pergunte como, porque não sei porque que aconteceu aí. É Matr, ficou Maturro, Maturro, na verdade, Maturro. Matrbian, Matrbiarra. Depois, sexto caso, Maturro igual, Matrorro, aí já dá para fazer. É Matre mais os. O I vira Y, o U vira V, e o RI vai virar o R consoante. Então, aqui vai inventar um R. Então, matrô, né?
E onde é que a gente está? Matrorro, sexto caso, né? Dual. Matrinã. Esse aí tem um errinho aí, tá? Porque é matrinã. É matre, mas não. Se vocês repararem, essa letrinha daqui, quando vai juntar o nã, essa letrinha, ela se modifica para a longa dela, tá? E esse aqui vai fazer esse N virar N por causa, é uma daquelas letrinhas que modificam N. Então, vai ficar, como é que vai ficar em Devanagari? É aquele R assim, ó. Não, eu botei aí com M, com Rzinho breve, né? O matrinã. Então, corrige aí, é matrinã. Sexto caso, Barru Vatianã. Sétimo caso, Matari, Matrorro, Matricho. Vocativo, Re, Matará, Re, Mataral. Re, Tem um negócio aqui errado, deixa eu ver. Rematará, remataral, rematará. O Barru Vatianã do vocativo, deixa eu apagar aqui. Eu botei mataral, mas é matará, tá? Barru Vatianã do vocativo de matre. É matará. É igual ao pitre, né? Pitará. Botei mataral, repeti, né? Isso aí é o Barru Vatianã, é vocativo? Vocativo, vocativo. Sétimo caso, não, sexto caso, Não. sexto não, vocativo de matre. Na apostila está certo. Na apostila está assim, né, Vera? Tá. Então é na Tá. minha que eu não. Só falta o ré na frente, você não botou aí, né? Mas tem aí. É. Não, o meu não está Porque... na apostila assim, o Barru Batianã, não. Oi? Não está falando o vocativo do Barru, Da Barru matre? Batianã? É. Matre não tem Barru Vatianã? Não, eu pensei que você estava corrigindo Mas tá certo o o Barru nosso. Batianã. A nossa apostila tá Não, certa. Ah, tá, entendi é porque agora. eu corrigi É antes o de mandar para vocês, Ecatavatianã entendeu? do seu. Isso. Eu corrigi antes de mandar para vocês e eu pensei que eu tivesse corrigido, porque na minha está Mataral. Bom, então, Uma dúvida. O fala. vocativo do Vadu, escreve para mim, por favor, do Ivatianã. De qual caso? Vocativo. Vadual, né? Não, em transliterado. Aqui é um Vzinho, né? É Vadu, mas... é com longo, né? Um H aqui. Vadu mais Al. O Uzinho vira V. Eu estava na dúvida se ficava assim mesmo, porque dá uma dificuldade de falar nessa palavra, ver como U, né? Com o som do U, né? É Vadual. Vadual. Tá ótimo. Tá? Então, vocês façam essas declinações aí desse aqui. E se vocês podem fazer 23 também. Se der para fazer, pode fazer. Página 22 e 23. E aí a gente vai aplicar tudo que a gente já conheceu, já aprendeu, só que agora nos outros casos. Eu até separei, olha, na página 23,
Tá lá, quinto caso, tá? Depois o sexto caso, o sétimo caso, para vocês fazerem bem a diferença, tá? Para ajudar aí na procura, né? Para poder achar. Então é para fazer o exercício da 21, 22, 20, 21 e 22, é isso? Você faz da 20, 20, é da 20. declinar no Tá. quinto, sexto e sétimo casos e da outra página É também. 20 e 21 nosso, o Andréia. É 20 e 21 de vocês, né? É. Ah, tá. Eu tenho que atualizar a minha porque eu tiro imprimo para mim, e aí eu corrijo para você. Aí eu esqueço de atualizar a minha. Então, se quer me perguntar É, alguma coisa, quer ver um pouquinho do Shabda? não, já está bem bom para hoje. A cabeça já está Por hoje chega, né? lotada. Já, O já pior é que Por hoje ela, chega. ela descobriu que ela tem uma aula inteira para assistir. Tá né? bom, então André, na aula que vem a gente continua dentro do Shabda. Mas vocês já começaram a entender o Shabda, né? Como é que é, né? Mais ou menos. mais ou menos. É Eu porque já entendi que a Alessandra vai ter que fazer uma. a versão traduzida. A tradução do Mais Shabda uma no dia a dia. missão. Olha só, é, são os superpoderes que você vai adquirindo, né, nesse caminho do autoconhecimento, e que com superpoderes você tem mais responsabilidades, né? Igual o Com Homem-Aranha certeza. lá, você é a É, Alessandra Aranha é agora. perigoso. Para mim, o mais importante é esse glossário. A Anabela vai passar da dever de casa sem glossário para gente. A gente vai levar 3 horas para fazer uma frase. Primeiro para achar a palavra. Né? Eu me Não, lembro olha quando só, teve uma época. eu acho que a gente pode fazer assim, ó, procura no glossário. Não achou? Vai no glossário do exercício. Entendeu? Último Não, recurso. só para começar a usar, né? Eu me lembro uma vez eu estava fazendo aula com o Alexandre Perlingeiro, fazia aula com ele, e a gente estudava também. Ele estudava sânscrito comigo, e estava o Santoshi também e tal. E aí o Alexandre, aí ele pediu um dicionário. Aí eu falei assim: olha, tem esse do Apter, que eu aconselho você a comprar, e tem o Monier Williams, que é o super, hiper, é o Parama, sabe? Aquele supremo dicionário é o Monier Williams. Mas só que ele é muito difícil de você procurar as coisas ali. Porque às vezes está só a raiz, você tem que saber a raiz da palavra para poder botar. Isso aí dificulta para quem não tem aquele hábito. Ah, não! Aí um dia ele apareceu com o Monier Williams. Aí eu fiquei olhando. E cadê que ele ficava meia hora procurando as palavras do Monier Williams? Ah, Anabela, não sei o quê. Eu não estou aguentando. Eu falei para você que o outro era mais simples. Não, mas eu quero sempre o melhor. Então tá. Mas aí vai procurando. Um dia você vai começar, né? Então ele ficava meia hora. Agora você vai procurar as palavras no Monier Williams. Ele custava achar. Era muito engraçado. Né? Aí ele acabou comprando outro dicionário que é mais simples, que é esse Essa ordem do Apter. alfabética, analfabética, é enlouquecedora, Anabela. No nosso glossário já vai ser tudo mais simplificado, né? Mas nos dicionários é a ordem do sânscrito, ainda tem mais essa. Porque eu me lembro no começo, a palavra começava com H e eu estava lá, GH, e eu não achava o H. Só que o H no sânscrito é a última, está lá no final do dicionário, né? Então a gente tem essa complicação toda. Mas no final a gente acostuma. Então vamos lá. Om Purnamadas Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Shri Guru Bhyo Namaha. Hari Om.
Namastê, beijo. Até amanhã, né? Aliás, tem que lembrar o pessoal de amanhã para nos Até encontrarmos aí, amanhã. continuar a historinha lá, né? Tchau, gente, beijo. Beijo.